E aí galera, tudo bem? Bom, não deu para gravar tudo ontem, mas a gente vai continuar a resolver a listinha de vocês hoje. Faltou a questão 7, 8, 9 e 10. Vamos começar pela 7. Ele dá esse campo elétrico aqui, que são essas linhas aqui que estão na horizontal, e fala que esse campo elétrico tem intensidade de 5 vezes 10 ao quadrado volt por metro. Ele dá duas superfícies equipotenciais, S1 e S2. Lembrando que equipotencial significa dizer que nessa superfície aqui, o potencial vale em qualquer ponto dela 100. Ou seja, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, qualquer ponto em cima de S1 tem o potencial 100 e qualquer ponto em cima de S2 tem o potencial 50. E ele quer saber a distância entre essas superfícies equipotenciais. Gente, essa letra A é muito fácil. É só você usar U igual a E vezes D. Acabou. U é diferença de potencial. Diferença de potencial, ó, se aqui o potencial é 100 e aqui o potencial é 50, a diferença de potencial é 50, né, gente? Ó, 100 menos 50, para calcular a diferença, dá 50. Igual a E, que é o campo elétrico, que vale 5 vezes 10 ao quadrado, vezes D. Como é que vai ficar a nossa continha? Passo 5 vezes 10 ao quadrado, que está multiplicando desse lado, para esse outro lado aqui, ó, dividindo. Então vai ficar D igual a 50 sobre 5 vezes 10 ao quadrado. Eu posso simplificar o 50 com 5. 50 dividido por 5 dá 10 elevado a 1. E 10 elevado a 1 dividido por 10 elevado a 2, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 1 menos 2 dá menos 1. Então a distância é igual a 10 a menos 1 metros. Tudo bem? Se quisesse dar em outra unidade de medida, vocês poderiam. 10 a menos 1 metro é 0,1 metro, que é a mesma coisa que 10 centímetros, tá? Se vocês quisessem dar a resposta assim, também poderiam. Bom, na letra B, ele quer saber qual é o trabalho para levar uma carga de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs de A para B. Ou seja, ele vai pegar a carga que está em A, vai levar a carga para B. E quer saber qual é o trabalho realizado. E vocês já sabem a equação de trabalho, né, pessoal? Trabalho é igual a Q vezes U, que é a diferença de potencial. Lembra que é o potencial do início menos o potencial do fim. Se ele vai sair de A e vai até B, a diferença de potencial vai ser o potencial em A menos o potencial em B. Qual é o potencial em A? 100. Qual é o potencial em B? 50. Então, 100 menos 50 dá 50, essa é a diferença de potencial. Então, o trabalho vai ser igual a carga, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial, que é 50. Então, o trabalho vai ser igual a 2 vezes 50 dá 100. 100 vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 4. Esse é o trabalho para a carga sair de A e ir para B. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá? Nessa questão ele fala que uma partícula de carga 2 vezes 10 a menos 15, carregada positivamente, tá bom? Eletrizada, e massa 10 a menos 15, é abandonada num campo elétrico que tem intensidade 4 vezes 10 ao cubo. E quer saber qual é a força que atua sobre essa partícula. Qual é a força elétrica que atua. Gente, essa questão é bem fácil, aplicação direta de equação, tá? A gente vai aplicar a equação de força elétrica. Força elétrica é igual a carga vezes campo elétrico. Então, a força elétrica vai ser igual a carga, que é 2 vezes 10 a menos 15, 2 vezes 10 a menos 15, vezes o campo elétrico, que é 4 vezes 10 ao cubo. Ou seja, a força elétrica será igual a 2 vezes 4, 8, e 10 a menos 15 vezes 10 ao cubo dá 10 a menos 12. Newtons. Tá aí, gente. Esse é o valor da força elétrica que atua sobre a partícula. Bom, na letra B, ele pergunta qual é a aceleração adquirida pela partícula. Bom, a gente pode usar o seguinte, pessoal. Força resultante é massa vezes aceleração. Rafael, por que eu posso usar essa equação? Porque aqui, desprezando a ação gravitacional, a única força que atua sobre esse corpo é essa daqui, ó, que é a força elétrica. Já que ela é a única força, ela vai ser a força resultante.
E a gente já descobriu quanto é que vale, ó. Vamos lá. Força resultante é a força elétrica, igual a MA, e a força elétrica vale 8 vezes 10 a menos 12. Igual a massa, que é 10 a menos 15, vezes a aceleração. A aceleração será igual a 8 vezes 10 ao cubo metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Descobrimos o valor da aceleração. Na letra C, ele quer saber qual é a direção e o sentido do movimento da carga, gente. Bom, olha só. O campo vai do polo positivo para o negativo. Gente, se essa carga aqui é positiva, a força elétrica está para a direita, ó. Força elétrica está para a direita. Repulsão, atração. Se vocês quiserem pensar de um outro jeito, também tem, gente. Toda vez que a carga é positiva, a força tem a mesma direção e sentido do campo, tá? Então, olha só, a carga é positiva se o campo está para a direita, a força também vai estar para a direita. Se a carga for negativa, a força tem sentido oposto ao do campo. Ou seja, se essa carga fosse negativa e o campo estiver para a direita, a força seria para a esquerda, tá? Então, carga positiva, força e campo, mesma direção e mesmo sentido. Se a carga for negativa, força e campo, sentidos opostos. Então, o movimento dessa carga vai ser horizontal para direita. Ok? Vamos para a questão número 9. Bom, ele fala o seguinte. Existe uma região onde tem um campo elétrico. E ele vai lançar duas partículas nessa região. Uma chamada pion e a outra é o elétron, tá? Ele fala que o pion e o elétron possuem a mesma carga, tá? Deixa eu só botar o acento aqui, não é? Rapidinho. Bom. Ele fala que o pion e o elétron possuem a mesma carga, só que o pion tem uma massa de 280 vezes a massa do elétron. Ou seja, a massa do pion é muito maior do que a massa do elétron. E ele pediu para a gente esboçar a trajetória deles quando eles são lançados assim nesse campo, tá bom? Vou começar com a do elétron, pessoal. Bom, repara que ele falou que a trajetória vai respeitar uma parábola. Ele falou que ia ser representado mais ou menos por isso. Isso daqui é uma função do segundo grau, é uma parábola. Bom, a força que vai atuar sobre o elétron, a gente precisa saber para onde está essa força que vai atuar sobre o elétron. Bom, se é um elétron, se eu estou lançando cargas negativas, pessoal, negativas, lembra que eu falei que quando a carga é negativa, a força e o campo têm sentidos opostos? Se o campo está para baixo, a força vai estar para onde? Para cima. Então já descobri que a força elétrica sobre eles, pessoal, estará para cima. Então, quando eu lançá-los, a trajetória que eles vão descrever é essa daqui, ó. Pelo menos o elétron. Vamos começar por ele, ó. Ele vai descrever essa trajetória. Por que ele vai descrever essa trajetória? Porque eu lancei ele para a direita, mas a força elétrica está para cima, está puxando ele, então ele vai fazendo isso aqui, ó. Essa é a trajetória do elétron. Agora, qual é a trajetória do pion? Atente para o seguinte. Força resultante não é massa vezes aceleração? Se eu desprezar ação gravitacional, eu estou desprezando peso. Ele não mencionou nada de aceleração da gravidade, tá? Eu vou desprezar. A única força que vai atuar tanto sobre o elétron quanto sobre o pion vai ser a força elétrica. Se a única força é a força elétrica, ela é a força resultante. Então, força elétrica vai ser a força resultante. E como é que a gente calcula a força elétrica? Q vezes E igual a MA. Olha o que eu vou escrever aqui, pessoal. A aceleração seria QE sobre M. Só que a carga do elétron e do pion é a mesma carga. Estou lançando eles dentro do mesmo campo elétrico, Então a única coisa que vai influenciar na aceleração dessas partículas é a massa. E olha só, quanto maior a massa, a aceleração vai ser o quê? Menor. Se quanto maior a massa, menor a aceleração, se o pion tem massa maior do que a do elétron, o pion vai ter uma aceleração maior ou menor que a do elétron. Se quanto maior a massa é menor a aceleração, o pion vai ter menor aceleração que a do elétron. Se ele tem menor aceleração, ele vai sofrer menos desvio. Se ele vai sofrer menos desvio, a trajetória dele vai ser um pouquinho diferente da trajetória do elétron. Ó. Vai ser mais ou menos essa. Por quê? Porque o elétron vai sofrer mais desvio. O pion vai sofrer menos desvio. Tudo bem?
Então aí o esboço, porque ele pediu o esboço, tá? É o esboço das duas trajetórias, tanto do elétron quanto do píon. Bom, vamos lá, galera. Questão número 10. Ele fala que tem uma gota aqui de óleo, tá? Eletrizada com carga negativa. Fala que o campo elétrico existente entre essas placas aqui vale 2 vezes 10 a quarta volt por metro. A massa dessa gota de óleo é 6,4 vezes 10 a menos 15 kg. Aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a carga de um elétron 1,6 vezes 10 a menos 19. Ele quer saber qual é a direção e o sentido do campo elétrico existente entre as placas, tá? Bom, repara o seguinte, cara. Ele falou que essa gota de óleo está em repouso. Se essa gota de óleo está em repouso, vamos começar a anotar aqui algumas observações. Se essa gota de óleo está em repouso, é sinal, pessoal, de que a força resultante é igual a zero. Tudo bem? Força resultante é igual a zero. O que significa dizer que a força resultante é igual a zero? Que se eu pegar, por exemplo, se tiver uma força aqui para cima, tem que ter uma para baixo igual, para resultante dar zero. Se tiver uma para a direita, tem que ter uma força para a esquerda igual, para resultante dar zero. Bom, a força que a gente sabe que existe é a seguinte: se tem massa e tem gravidade, se tem massa e gravidade, tem peso. E o peso é sempre para baixo. Então, sobre essa partícula aí, atua uma força-peso para baixo. Se essa gota está em repouso, se está em repouso, a força resultante tem que ser zero. E se a resultante tem que ser zero, o que eu acabei de falar? Que se tem uma força para baixo, vai ter que ter outra força para cima para anular, entre aspas, essa força que está para baixo e a força resultante ficar sendo zero. E aí essa partícula fica em repouso. Então tem que ter uma força aqui, gente, para cima. Tem que ter uma força para cima. Bom, repara o seguinte. Se essa carga é negativa e a força elétrica é para cima, é porque as placas que estão lá em cima têm que estar carregadas positivamente, gente. Por que positivamente, Rafael? Porque a placa positiva vai atrair essa carga negativa. E a placa de baixo vai ter que estar carregada como? Negativamente. Por que negativamente, Rafael? Porque a placa de baixo negativa vai repelir essa carga negativa. Então a força que essas placas estarão fazendo sobre essa partícula será para cima. E o campo elétrico é sempre da placa positiva para a placa negativa. Então o campo elétrico vai ser da placa positiva para a placa negativa. Tá aqui, gente, olha só. Esse aqui é o campo elétrico. Na letra A ele pediu a direção e o sentido do campo elétrico. Vertical, direção, sentido, para baixo. Então, vertical para baixo. Pronto, está respondida a letra A. Direção vertical, sentido para baixo do campo elétrico. Tudo bem? Bom, gente, na letra B, ele perguntou quantos elétrons em excesso existem aqui. Bom, se essa gota de óleo está em repouso, a gente viu que a força resultante vale zero. Se a resultante vale zero, a força que está para cima é igual à força que está para baixo. Ou seja, a força que está para cima é a força elétrica, é igual à força que está para baixo, que é a peso. Força elétrica é carga vezes campo. E peso é M vezes G. Bom, carga é N vezes E. Lembram disso lá do início da eletrostática? Carga é N vezes E. Campo igual a M vezes G. Ele não quer saber o número de elétrons em excesso, pessoal. Então ele quer saber o N. N vai ser Mg, que estão desse lado. Passo o Ezinho vezes o campo elétrico para o outro lado, dividindo. Acabou, pessoal. Agora é só substituir os valores, ó. N igual a massa, que é 6,4 vezes 10 a menos 15. Vezes o G, que vale 10. Sobre o Ezinho, o E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. E o E, que é o campo elétrico, vale 2 vezes 10 a quarta. Ok? Então o número de elétrons em excesso será... Bom, aí o que a gente faz, pessoal? Simplifica aqui, ó. 6,4 por 1 vezes 6 dá 4. Agora eu vou simplificar de novo. 4 por 2. Fica 2. Então obtivemos o quê? 2. Agora vamos fazer as potências. 10 a menos 15 com 10 a menos
sky Isso aqui vai dar 10 no 10. knows no limits. That's why the clouds stay Agora vamos fazer as contas away. diferentes. 10 elevado a menos 15, 1 10 elevado a 1, 10 It's elevado a menos so 14. easy E 10 elevado a menos 9, 1 10 elevado a 10 elevado a menos 15. E 10 a menos 14, people dividido 10 a menos 15, shrug vai dar 10 in elevado a 1, que é 10. surprise when they Então vai ficar aqui, ó, vezes 10. Essa nossa continha vai dar 20. Então existem 20 elétrons em excesso, ok?